Eu falei pra ele, é que ele foi tomar banho, mas já tá voltando. Ai, ai, Acontece. ai. E agora Agora parece dá pra perfeito. ver. Sim, sim, agora dá pra ver. Mas tá aparecendo aí o meu slide? Não, né? Ainda não. Agora tá aparecendo. É. Então, notem-se aqui, por exemplo, comparando o anterior, como que já estávamos falando sobre isso aí. Então, aqui fala que normalmente são verbos de ligação. Esses são bom, são os verbos que se utiliza como verbo de ligação, são esses daí. Né? Porém, eles também podem ser utilizados em outra situação, né? De acordo com o contexto. Isso aparece muito quando o verbo, da maneira como ele estiver conjugado, do objeto que estiver do lado dele, né? Dependendo do que se não transformou em ação. Normalmente, quando o verbo, no caso, o objeto está do lado e, e esse verbo, no caso, ele torna-se uma ação do sujeito, como por exemplo, a torcida permanecia inquieta. Neste caso, nota-se que a torcida praticou a ação de permanecer inquieta. Não é um verbo de ligação, no caso, ele não funciona como verbo de ligação aí. Né? Outra tem outra situação. A torcida permanecia no estádio. Quer dizer, ela ficava no estádio, ela está fazendo a ação de ficar no estádio. Outra, a canoa virou. É o verbo virar também, é um verbo de ligação, mas nesse sentido, tá, existe uma ação praticada, né, que a canoa virou, então é diferente. Ela não está ligando, por exemplo, esse verbo não está fazendo nenhuma ligação, porque nem tem nenhum objeto para ligar com o sujeito. Aqui, por exemplo, os alunos viraram a página, praticaram a ação. Você pode, assim, por exemplo, eu não posso, por exemplo, colocar aqui. Vamos supor se fosse o verbo ser aqui. Os alunos eram uma página. Vamos supor se eu colocar aqui o verbo ser. Claro, esse seria de ligação, né? No caso. O sapo, por exemplo, se eu colocar era um príncipe, ou foi um príncipe. Ele não era um príncipe, então, no caso, isso seria um verbo de ligação. No caso aqui, o virou, no caso, ele se transformou, virou no sentido de se transformar. Então, ele praticou a ação de se transformar em um príncipe. Deixou de ser só para ser um príncipe, então, ele praticou uma ação. Nota-se que anteriormente aqui, se nós vemos aqui, antigamente as ruas eram mais limpas. Então, aqui não está dando uma ação, senão um estado. Um estado de que Pro, antigamente as ruas o eram mais Pedro. limpas. Pro Pedro. Entrou? Peraí um pouquinho. Entrou. Então, vamos lá. Então, é assim. Outro aqui. Meu amigo parecia triste. Então, no caso, esse adjetivo aqui, com esse verbo de ligação, então o estado desse, o aspecto dele de que era triste. Então, não é uma ação, senão um estado de tristeza, no caso que ele parece. Você vê que é bem complexo essa questão de alguém, gente. Bom, tem um exercíciozinho aqui que a gente poderia tentar fazer aqui. Vamos ver se a gente acerta. Ver se vocês entenderam bem, né, sobre essa questão.
Então vamos lá. Eu passo esse fardo pro É... Pedro. O Pedro que vai Hã? responder. É, né? Coitado do Pedro. Não, eu Então vamos lá. realmente eu tenho Então, a muita letra A. dificuldade. Ai, calma. Hã? É que eu realmente eu tenho muita dificuldade com dessas questões assim. Mas esse aí é um não nacional, não é? Não, nacionais. Exato. Então vamos ver se é verbo de ligação, se é verbo transitivo, intransitivo, tal. Vamos ver, né? Esse primeiro seria um verbo de ligação, não é? Por quê? Porque aqui o sentido de andar não é de ação, é de estado. Qual é o estado da Lisa? Da Luísa? Nervoso. Nervosa. Vamos ver o de baixo aqui. Luísa anda devagar. E aí? Esse. Aí já seria de ação, porque ela está andando. Certo? Eu ia responder isso? Pelo menos eu acho. Tá, vamos ver, depois a gente vai ver, depois a gente vai corrigir. Todos discutiram o acordo. Esse seria o quê? Aí nota-se que não é de ligação, né? Calma, as minhas lágrimas estão escorrendo aqui agora. Meu Deus, eu tenho muita dificuldade com isso, meu pai da misericórdia. Pedro, ajuda eu aí. Eu tô pensando também aqui, minha amiga. Ajuda Vê se ele é um transitivo direto, transitivo indireto, se ele é intransitivo, porque de ligação ele não é. Quando é transitivo direto, Ele ele é tem o... um objeto Professor, direto. eu acho que ele é Quando um... é indireto, ele tem um objeto indireto. Não, faça assim. Vocês têm um papel aí para vocês anotando? Vamos fazer assim. Se é verbo de ligação, vocês escrevem VL. Se é verbo transitivo direto, VTD. Se é verbo transitivo direto e indireto, VTI. Se é verbo transitivo direto e indireto, aí você coloca VTDI. Se é verbo transitivo, VI. Tá certo? Uhum. Vocês escrevem aí, vamos escrevendo, cada um, depois a gente vai corrigir a resposta. Tá? Então vamos lá. Esse aí, o prisioneiro escrevia carta aos amigos. Esse aí é. Vamos lá. Ok. Vou dar tempo para analisar, vocês analisarem, ver se tem elemento de. Se tem dois objetos aí, o verbo está aí, o verbo é escrever, não é verbo de ligação. Então, Pode vocês já ser em sabem. dupla. Hã? Professor, Pode ser em dupla. Falar alto assim pra gente saber. Não, porque você já sabe, né? Tá bom, não vou falar nada não, então. Tá, ok. Então vamos lá, então. Ai, pronto. Ok. Socorro. Agora esse outro. O prisioneiro escrevia rapidamente. Calma, não tava no outro ainda. Ah, você tá no outro ainda? Ai, pronto. Oh, tá bom, então Tirando vamos lá, 7 então. só pra passar, tá tudo certo. Tá, vamos lá, então. De novo. Então, eu vou falando os textos, e daí, assim, você só coloca aquelas letrinhas, né, que eu falei para vocês. Sim, é que a gente tava discutindo o D. Ah, Aí não, o tá bom, professor já então. pulou pro E, aí eu já me confundi Tá de certo, novo. tá, desculpa. Discuta entre vocês dois. O que é que vocês acham aí? O porquê é, o porquê não é. então, em relação a D, eu ia dizer que eu achava que era como é que é o nome? É de ação, não é? Que eu escrevia. Eu ia dizer, o professor tinha dito, né, que ele tem dois focos, que ele tem o verbo de ligação e tem a ação, que é escrever. Vai escrever o quê? Aí vem o verbo de ligação, que é cartas. Eu acho que é isso. Seria o quê? Um transitivo direto e indireto? Não, vamos escrevendo, depois a gente vai corrigir. Ah, tá.
Nota embaixo no que o Pedro falou. Ai, gente, é sério. Me dá um negócio de literatura, me dá um negócio para escrever, mas não me dá sintaxe e essas coisas assim, não, que eu não vou saber. Tá. O prisioneiro escrevia rapidamente. Ok. Tá. Posso passar para a letra E? Pode. Sim. Então tá. O prisioneiro escrevia rapidamente. O que vocês têm que olhar, só para ter uma ideia, só para dar uma dica, é se existe durante uma ação praticada ou sofrida pelo sujeito em relação ao objeto. Entendeu? Pode discutir entre vocês dois mesmo. Vocês conversam entre vocês, o que vocês acham? Ó, professor, tendo em vista o que estava anotado aqui, que eu estava escrevendo, eu acho que a E é um intransitivo. Camila? Determinado também. Também. Hum, Achei que você falasse ali embaixo, tá. né? Era um verbo de Vamos. ali, ó, que bonitinho Uhum. escrevi. Ai, Tá. professor, desculpa, quando eu não entendo, eu fico muito tonta, querendo tentar entender, eu não entendo. Não, gente, ó, é o seguinte, ó, nós estamos vendo esses aqui só para aceitar. For o caso, não quer dizer que a gente vai. Eu vou tocar o barco e vou deixar vocês a deriva, não. Tá? A gente vai voltar, no caso, porque temos uma hora só de aula, né? Mas vamos assim. O que não der para caso, eu sei que vai ficar algumas dúvidas. Esse aqui, talvez na próxima semana, a gente faça uma revisão mais detalhada desse aí, tá? A gente vai talvez trabalhar um pouquinho nisso aí, tô achando que esse é um pouquinho mais complexo isso aí. Isso porque não chegamos no período composto, é no período simples. As minhas Não tô, lágrimas não já. tô te desanimando não, viu, Cami? Mas é assim mesmo, português é bem complicado. Tá. Então, letra E, vocês já colocaram a opinião de vocês, tá? Se um não concorda com o outro, não precisa vocês dois concordarem não, tá? Entre si. Tá? E se vocês não concordam, não, o Pedro concorda, eu não concordo com o Camilo não concordo. Vocês botam a opinião de vocês. Se vocês concordarem entre si, você coloca a opinião dos dois, igual, entendeu? É uma coisa assim que, né? Não necessariamente você tem que concordar com a opinião dele. Vocês entram em discussão. Se você não concordar com ele ou ele não concordar com você, cada um coloca a sua resposta, entendeu? Uhum. Então vamos lá para a letra F. O professor continuou a leitura. Ele é determinado porque tem um sujeito ali que é o professor. E também é transitivo direto porque ele liga o continuou com a leitura. De novo, vou mandar aquele famoso eu acho. E eu assino embaixo. Opa! Que nós aqui é dupla. Beleza. Um fala, o outro concorda. Ok. Então vamos à letra G. O professor continuou na sala. O que vocês têm que analisar neste caso, como eu falei sempre, é o verbo, tá? Que se ele é a praticação, pratica ou sofre ação, ou se ele é apenas chave. O principal para você identificar se é ligação ou não. Esse então, a gente está no continuou na sala. Né? Esse seria o de estado, mudança de estado, não é?
Ou eu tô viajando. Esse seria o de mudança de estado, não é? Esse continua na ação. Ou eu tô viajando, mais do que eu deveria viajar. Pedro. Eu concordo com você. Pedro, me dá uma luz. Se eu tivesse em sala de aula aqui agora, eu já tava chorando. Ai, a gente pode passar já pro G, pro jogar. Ele não se recebeu na reunião. Ele não se recebeu na minha reunião. As minhas atitudes. Faltou um. O H também é, não é? Chegaram a uma conclusão? Não, né? Hã? Ah, Vamos falar um a um. Vocês viram que tem a resposta do outro lado, né? pode. Pode, deve, fale. Pode seguir? Oi? Pedro e Camila, posso continuar? Pode, deve, continue. Ah, tá. Então tá. Vamos à letra I. Ficou em casa o dia todo. É aqui onde eu me confundo. Porque aí eu acho que ele é um estado ou mudança de estado, mas ao mesmo tempo ele é um verbo que fica uma ação. Ele ficou na casa dele. Aí agora eu não sei mais. Eu já vou dizer que é indireto, porque ele fala ficou em casa, mas ele não se refere quem ficou em casa, entendeu? Isso aí. No save a gente vai por indireto. Certo. Vamos à letra J. Professor, na verdade, eu acho que tanto a I quanto a J, as Pra duas fechar. são indiretas, porque na I ele não se refere quem, e na J ele não refere que lugar, ele só fala daquele lugar, entendeu? Eu acho. Certo. Mas aí o Ok. sujeito seria o eu, né? Eu cuspi no chão. A J sim, ele refere o sujeito, mas Não o mais. I refere o lugar. Ok. Ai, Vamos lá, então. Podemos passar? pode. Vamos ver as respostas agora. Hã? Pode. Vamos ver a resposta. Aí está. O primeiro. Luísa anda nervosa. É verbo de ligação.
Por quê? Nervosa aí, no caso, o nervosa é um estado, até porque é um adjetivo. Pro, Entendeu? tá travado, não foi no próximo slide. Não Hã? passou do slide. Não foi pro próximo. Não foi não de vocês? O meu foi aqui. Aí agora Agora foi. foi. Agora foi. Ah, então, olha só, vê se bate a resposta com vocês aí. Não foi todas que ficou certinho, não. Foi só algumas. Mas vamos lá. Então, vamos ver, então. Mas vocês acertaram boa parte, não foi? Não é isso? Sim. Bom, Ô, Camila, não. Pela risada eu dela. acertei o C. Só. Ainda foi o Pedro, não fui eu. Tá. Então tá. Então, vamos analisando os verbos aqui, podemos ver que o primeiro, apesar, o mesmo verbo, Luísa, ou perdão, anda e anda. Mas qual é a diferença? O primeiro não foi uma ação porque aí tem um adjetivo. Adjetivo qualifica um sujeito, ou um sujeito. O andar aí, anda nervosa, quer dizer, mesmo que podemos dar, está nervosa, entendeu? Assim, não está dando nenhuma ação, mas não um estado. Enquanto o de baixo tem um verbo aí, e no caso, o devagar, ele é como é o nome? Advérbio. Advérbio. No caso, ele não está qualificando o sujeito, mas aí o advérbio ele está junto do verbo. Então está qualificando o verbo. Neste caso aí seria um verbo intransitivo. Esse caso funciona como intransitivo e não como um verbo transitivo. No caso, não serve nem os dois, intransitivo direto nem direto, verbo transitivo. O outro, todos discutiram o acordo. Então, discutir, claro, é ação. Houve ação de discutir. No caso, o acordo, como não tem o ou não é preposição, é um artigo aí, ele é um transitivo direto, ok? A letra D. O prisioneiro escrevia cartas, olha, escrevia cartas, no caso aqui seria objeto direto, e aos amigos, o aos tem o sentido de, o a tem o sentido de para, seria para os amigos. Então ele é transitivo indireto, porque aqui tem um objeto indireto, aos amigos. Então ele é a função de transitivo direto e indireto. O prisioneiro escrevia rapidamente. Olha, note como tem um advérbio aqui também, junto com o verbo. Portanto, é um verbo transitivo indireto. Ele não tem. Perdão, ele é um verbo intransitivo, perdão. Desculpa. Verbo intransitivo, porque ele não tem um objeto direto indireto. Porque o rapidamente aqui não funciona como objeto. Se não funciona, ele tá qualificando o verbo, no caso. Por exemplo, o verbo podia escrevia lentamente, também seria intransitivo. Porque ele não está qualificando o sujeito, mas sim não o verbo. Está dizendo que está qualificando o verbo. Se ele escrevia rápido ou lento, entendeu? É a mesma coisa a situação que ele anda devagar, né? Então, esse é um dos pontos para reconhecer um caso verbo transitivo. O professor continuou a leitura. Aqui é transitivo direto. Por quê? Porque não é um verbo de ligação, no caso. Não é um estado. Porque ele está dando uma ação. Ele continuou a leitura, quer dizer, ele está dando a ação de seguir com a leitura. Ou, seria isso, no caso. Né? Não está fazendo uma ligação de professor com leitor, mas senão está falando que o professor estava continuando a leitura, quer dizer que ele estava lendo. Então está praticando a ação de ler. Aqui o professor continuou na sala. Verbo intransitivo. O verbo continuar pode ser função de intransitivo. Não tenho. Aqui eu estou meio em dúvida nisso aqui, para falar a verdade. Na sala. Não, se fosse colocar a sala seria indireto.
Esse G, na realidade, esse G eu fiquei muito em dúvida. Até agora eu estou em dúvida. Eu tinha colocado intransigível, mas Pronto, travou. Destravou. O senhor tinha travado um pouquinho. não as minhas atitudes. Aqui ele colocou são objetos indiretos. Ficou em casa o dia todo, verbo intransitivo, e outro cuspir no chão com nojo daquele lugar. Também verbo intransitivo, porque no questão não tem os objetos direto, nem indireto. Então, você vê que não é tão simples assim, né? É bem complexo essa questão dos verbos, somente os verbos intransitivos. Se a gente voltar um pouquinho, por exemplo, né? Notas aqui, ó. O indireto, esse exemplo é a leitura dos clássicos, algo indireto. Professor, tá bem travado. Aqui estudo mais além do objeto dando apenas forma mais tá travado, né? Tá Eu vou bem ter que dar travado. próxima aula, eu vou fazer uma explicação mais detalhada. Cara, Não, pronto. O senhor tá bem travado, não tá saindo a fala direito. transitivo, exatamente variação. Hã? Como? Oi. Tudo bem? Íamos passar por predicativo e predicativo do sujeito. Mas isso aí já. Então, vou fazer o seguinte, gente. Isso ficou um pouquinho complexo, não ficou? Oi, Camila. Me ouvem? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Agora sim, professor. Eita, tá ruim, né? A As internet às vezes. mensagens estão aparecendo ali, eu mandei mensagem ali. E não chegou não, mensagem aqui não, viu? Ué, que estranho. Ah, agora chegou. Agora foi, que eu falei que tava Tá travando, travando, cortando cortando. a fala, a conexão tá complicada assim, muito Ixi, a gente cortando, tá mesmo. Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos fazer para a próxima aula. Nós vamos fazer. Sei que a coisa não está tão complexa, mas parece que é bem complexa isso. Assim, para vocês. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a próxima aula, vou fazer. Vou explicar cada um dos tipos de verbo. Isso então.
Eu acho melhor para a próxima, não vai dar tempo de fazer isso, então eu vou explicar cada um deles, né? E se vocês quiserem também, vocês podem também ir dando uma passada, né, em algum livro de sintaxe também. Tem esse livro aqui, vou mostrar para vocês aqui.